Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Espero que sim! E já vou pedindo para você deixar o seu like e não se esquecer de dar uma passadinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Você vai encontrar lá diversas camisetas que brilham no escuro, tem moda feminina, dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai gostar. E assim que puder, a gente tá tentando trazer novidades aí para vocês. Aguardem, tá bom? E vamos pro relato de hoje, que não é um relato muito longo, tá? É um relato, acho que médio, sei lá. Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulano, tenho 32 anos, atualmente moro no Paraná, mas o relato que se segue aconteceu comigo em Presidente Prudente, interior de São Paulo, e no ano de 2005. Pode ler tranquilamente, se houver nomes já estarão trocados. Muito obrigada, vamos lá. O fantasma da jovem impaciente. Ana, eu sempre fui um jovem muito curioso acerca de assuntos sobrenaturais. Ainda criança, por vezes, passava horas ouvindo histórias assombradas de uma vizinha de rua, uma senhora extremamente interessante e carinhosa com as crianças que frequentavam a sua casa para brincar com seu sobrinho, a qual juravam na época já ter dançado com o próprio diabo numa festa de quaresma. Assunto talvez para um outro relato. Bom, eu lia muitos livros sobre a temática, eu assistia a muitos filmes de terror, enfim, sempre fui uma criança meio trevosa. Entretanto, mesmo estando sempre ligado a esses assuntos, eu nunca achei que teria nenhuma experiência mais próxima com esse universo. Quando estava ali para completar 18 anos, o processo de alistamento obrigatório no exército me impedia de arrumar emprego. Sendo assim, minha mãe, vendo que eu precisava trabalhar, um pouco para ajudar em casa e outro tanto para que eu pudesse ter um dinheirinho para sair nos finais de semana ou comprar itens obrigatórios a todo adolescente, como desodorante, perfume, aquela roupinha nova, conversou então com um amigo de infância dela para que me contratasse, para assim, a nível de experiência, como barman em seu comércio, uma cachaçaria. Lá eu começaria lavando copos e passaria a aprender o ofício com um outro barman já experiente da casa, que estava para sair de mudança para a Europa. E aí eu assumiria o lugar dele. Bom, quando ele me deu o ok para a contratação, eu não pensei duas vezes, eu aceitei. O trabalho não era lá o que eu imaginava. O amigo da minha mãe e dono dessa cachaçaria era um cara sem igual, muito educado, carinhoso com os funcionários, generoso. Sem dúvida, uma das melhores pessoas que eu já conheci. Em contrapartida, sua esposa era o inverso. Não vou dar detalhes aqui de sua personalidade. Tudo isso tornava o trabalho um pouco difícil, mas o que ajudava a deixar o ambiente de trabalho mais leve era o filho dos dois, que também trabalhava lá. Um cara assim meio playboy, mas bastante gente boa, e ainda os outros funcionários, como cozinheiras e garçons, todos muito legais. Contudo, este não é o foco do relato. Bom, eu morava no mesmo bairro em que estava situado esse meu novo trabalho. Deste modo, ia e voltava do trabalho sempre caminhando. Entrava às 6 da tarde e saía apenas quando fechasse, o que acontecia por volta de 1 da manhã em dias de semana e entre 3 ou 4 da manhã nos finais de semana. Para eu chegar ao emprego, eu andava por cerca de 15 minutos, sempre passando pelo salão paroquial e igreja do bairro, pois a cachaçaria estava situada em uma esquina fazendo fundos para a igreja. Como eu saía muito tarde, eu era novinho ainda, segundo a visão da minha mãe, ela pedia sempre para que o guarda da rua, esses que fazem ronda à noite com um apito na boca, para que ele me esperasse na porta da cachaçaria e viesse comigo até em casa, num tipo de escolta.
Ele sempre dizia que faria isso, mas toda vez que eu saía, ele nunca estava lá. E entre esperar de madrugada no meio de uma rua deserta, um guarda meio doidinho aparecer e ir embora sozinho, eu sempre optava por ir embora sozinho. Acontece que num desses arroubos de ir de ir para casa sozinho, estava eu cruzando a rua e passando em frente à porta do salão paroquial da igreja, quando avisto uma mulher de braços cruzados, cabeça baixa, batendo os pés assim compulsivamente, tipo ansiosa assim, como se tivesse marcado um encontro com alguém e a pessoa acabasse de lhe dar um bolo. Na realidade, foi isso que me ocorreu na hora que eu passei por ela, vendo ali sua expressão rabugenta, rusguenta, mas sem nem ao menos cumprimentar, eu segui o meu caminho. O sobrenatural do relato, creio eu, acontece bem agora. Quando depois de dobrar algumas esquinas e tomar algumas ruas até chegar da minha casa, eis que vejo a mesma mulher vindo ao meu encontro, como se estivesse fazendo o caminho inverso ao meu. Ana, seria humanamente impossível ela correr por quarteirões paralelos e conseguir chegar lá na frente e vir ao meu encontro. Eu só consigo pensar em teletransporte mesmo. Na hora em que ela passou por mim, sem dizer uma palavra, a minha espinha gelou e eu só pude correr para minha casa, pulando o muro num salto sem vara, digno de Olimpíadas. Quando cheguei em casa, minha mãe, que estava à minha espera, viu meu estado e ficava me questionando sobre o que tinha acontecido. Mas eu estava tão assustado que eu não conseguia falar nada. Eu só consegui me acalmar e contar o que havia ocorrido depois que ela orou comigo. E mesmo assim, quando contei, a expressão dela foi mista, assim, de incredulidade e decepção. Eu acho que ela esperava que eu dissesse que havia sido assaltado, mas pelo visto um fantasma não era algo que a tirasse muito do prumo. Mas a história não para por aí não, Ana. Eu sempre contava essa experiência que eu tive às pessoas, mas é claro, nunca ninguém me deu muito crédito. Certo dia, anos depois disso, numa roda de conversa com alguns familiares, ao contar essa história mais uma vez, uma prima minha, mais velha, casada e mãe já, pessoa acima de qualquer suspeita por ser muito séria e centrada, a qual ainda não havia escutado esse causo. Ela me disse que há alguns anos atrás havia ocorrido um assassinato na rua daquela igreja. Uma jovem se envolveu com um rapaz que participava do grupo de jovens da igreja, mas ele era casado. Fato que, após ela engravidar, para não assumir a criança, ele convidou a jovem para um lanche após a missa do domingo e à noite, após a missa do domingo à noite, e colocou veneno em seu refrigerante. Ela morreu dentro do carro, estacionado naquela rua, em frente ao salão paroquial da igreja. E quando os órgãos responsáveis vieram ao resgate do corpo, por ter passado a noite inteira dentro do carro, sentada, o corpo já estava duro pela rigidez cadavérica, o que ocasionou no procedimento de quebra das juntas dos ossos para poder colocar no caixão de remoção. Minha prima contou que os curiosos que assistiram, porque o achado virou notícia instantânea no bairro, até choraram com dó que sentiram ao ver aquela cena. Eu sempre morei ali no bairro e até lembrava do ocorrido mesmo, mas por estar na escola quando acharam o corpo e não ter visto nada disso, eu acabei deletando isso da memória ou arquivando na parte adormecida. Por fim, ela me sugeriu procurar na internet algo sobre esse crime, embora penso que encontrar algo assim seja difícil, pois no início dos anos 2000 a internet não era o que é hoje. Para buscar alguma foto dessa jovem, para saber se era a mesma que eu vi e revi,
passando por mim naquela noite, né? Ana, eu sou uma pessoa curiosa, mas eu admito para você que o ocorrido ainda me deixa assustado. E talvez muitos dos que estão ouvindo você contar o meu relato me questionem ou até se impacientem comigo. Mas até hoje, momento em que escrevo para você, nunca tive coragem de procurar nada sobre essa moça. Eu prefiro deixar o oculto no oculto. Agradeço muito a oportunidade de contar o meu relato. Sei que não há possessões ou fantasmas gráficos, como você costuma ler nos relatos costumeiramente, mas asseguro que isso aconteceu comigo de verdade e me trouxe ainda mais a certeza de que não estamos sozinhos. Nunca. Um beijo para você, um abraço para o Matheus e um cafuné nos rampirinhos. Até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. A mulher... Ai, gente, que homem, filho da mãe. Ai, se eu fosse ela, eu ia atazanar a vida dele. Eu ia. Como eu já disse, eu ia virar obsessor, né? Em algumas situações eu ia ser obsessor dessas pessoas. Filho da mãe, ele foi preso? Deve ter sido. Se souberam, né, dessa história toda, acho que ele deve ter sido preso, né? Bom, não sei. Coitada da moça. E será que ela tava lá nesse looping, meio que esperando por esse rapaz, achando que ela ainda ia encontrar com ele? Seria aquilo uma impressão ou não? O fantasma tá preso ali no local onde morreu? Não sei, deixem suas opiniões. Espero que tenham gostado. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!